Bem-vindos ao canal Filmosofia, onde o cinema pensa e a filosofia sente. Eu sou LF de Oliveira. Conforme prometido, hoje trago a segunda parte da análise filosófica de Pisque Duas Vezes. Se você ainda não assistiu à primeira parte, corre lá, se inscreva no canal, porque está imperdível. Se na primeira parte exploramos o medo como mecanismo de controle da realidade, agora vamos mais fundo mergulhar na psicologia do medo e na vulnerabilidade feminina dentro da narrativa. Será que o medo revela verdades ocultas ou apenas distorce nossa percepção? O filme nos coloca dentro da mente de Frida, onde o terror não é apenas externo, mas epistemológico. Sua própria percepção pode estar sendo manipulada. Isso nos leva à hipervigilância cognitiva. Sob estresse extremo, o cérebro intensifica detalhes, mas, e se essa hiperconsciência for apenas um reflexo do pânico? Será que estamos realmente no controle das nossas escolhas? Ou será que, sem perceber, alguém já piscou por nós? Então, prepare-se para mais uma jornada filosófica pelo cinema. Vem comigo! 7. O papel da tecnologia na alienação humana. Em Pisque Duas Vezes, a tecnologia não é apenas um elemento de fundo, mas um instrumento de poder e alienação que molda a percepção da realidade e redefine as relações humanas. O magnata da tecnologia, interpretado por Channing Tatum, personifica essa influência avassaladora, funcionando como um símbolo da maneira como o avanço tecnológico pode tanto seduzir quanto aprisionar. Ele não é apenas um empresário visionário, ele representa uma entidade que, sob o pretexto do progresso, exerce um domínio invisível sobre a psique dos indivíduos, distanciando-os cada vez mais de sua humanidade. O filme traça uma crítica sutil, mas incisiva, à dependência excessiva da tecnologia, explorando como essa obsessão pode nos levar a um estado de alienação e desumanização. A narrativa nos faz questionar se a tecnologia, ao invés de ser uma ferramenta de conexão, está nos separando da realidade concreta e das relações autênticas. Em diversas cenas, interações humanas superficiais mediadas por dispositivos eletrônicos são contrapostas a momentos de vulnerabilidade genuína, revelando o abismo emocional criado pelo uso compulsivo de tecnologias. Esse contraste nos leva a refletir sobre o conceito de fetichismo tecnológico, uma ideia amplamente discutida por filósofos como Jean Baudrillard e Byung-Chul Han. Segundo Baudrillard, vivemos em um mundo onde as simulações substituíram a experiência real, um conceito conhecido como hiperrealidade. Nesse contexto, a tecnologia não apenas redefine a forma como consumimos informações, mas também altera nossa própria percepção do que é verdadeiro. O magnata encarna essa noção ao apresentar inovações que prometem facilitar a vida, mas que, na verdade, afastam os indivíduos de sua própria essência. Byung-Chul Han, por sua vez, argumenta que a era digital intensificou a autoexploração e o isolamento social sob o pretexto de hiperconectividade. O filme reflete essa ideia ao mostrar personagens que, embora cercados de tecnologias supostamente mais interligados do que nunca, estão emocionalmente desconectados. A ilha, onde se desenrola grande parte da trama, reforça essa metáfora, funcionando como um microcosmo da sociedade contemporânea, uma prisão dourada onde a tecnologia oferece conforto, mas ao custo da liberdade psicológica e da autonomia dos indivíduos. A presença do magnata no enredo sugere ainda um questionamento sobre o controle invisível que as grandes corporações exercem sobre nossas vidas. Ele não é retratado como um vilão clássico, mas como uma figura que ilustra o poder sutil e insidioso da tecnologia sobre a psique coletiva. Seu império não se impõe pela força, mas pelo convencimento, pela ilusão de que suas criações são indispensáveis. O filme, portanto, não apenas alerta para os riscos da tecnologia, mas propõe uma reflexão profunda sobre a necessidade de reconexão com nossa essência humana. Ele nos faz perguntar: será que a tecnologia está nos tornando mais livres ou mais prisioneiros? Estamos vivendo experiências autênticas ou apenas simulando a vida? A resposta, assim como o mistério do filme, fica aberta à interpretação. Mas uma coisa é certa: a tecnologia, ao mesmo tempo que nos dá poder, pode também nos roubar o que temos de mais essencial, nossa percepção da realidade e a profundidade de nossas relações humanas. 8. A psicologia do medo e a vulnerabilidade feminina. O filme Pisque Duas Vezes mergulha profundamente na psicologia do medo,
explorando como esse sentimento é vivenciado sob diferentes perspectivas femininas. Através de suas protagonistas, a narrativa constrói um estudo minucioso sobre as dinâmicas de poder, a vulnerabilidade e a resiliência diante de ambientes opressores, especialmente aqueles dominados por figuras de autoridade masculina. A trajetória de Frida exemplifica as ansiedades e ameaças que muitas mulheres enfrentam ao se verem em situações de manipulação e controle psicológico. Seu percurso é marcado pela constante luta para afirmar sua autonomia, desafiando um sistema que tenta silenciá-la e subjugar suas percepções da realidade. O filme trabalha com a ambiguidade entre o que é real e o que é induzido, ampliando a sensação de paranoia e impotência que acompanha sua protagonista. No entanto, Frida não é a única mulher a navegar por esse ambiente carregado de tensão e insegurança. Sarah, vivida por Adria Arjona, representa uma figura intrigante dentro dessa narrativa. Sua presença sugere tanto cumplicidade quanto resistência, e seu papel na trama levanta questionamentos sobre as diferentes formas de adaptação e sobrevivência feminina em contextos opressivos. Já Jace, interpretada por Alia Shawka, acrescenta uma camada essencial ao enredo, trazendo um olhar mais desperto e analítico sobre os acontecimentos. Sua perspicácia e senso crítico funcionam como um contraponto necessário à fragilidade emocional que se impõe sobre Frida, revelando como o medo pode se manifestar de maneiras distintas em diferentes mulheres. O longa traz, assim, temas como gaslighting, coerção psicológica e a luta interna para discernir a verdade dentro de um ambiente que mina a confiança e a sanidade de suas personagens femininas. Assim, Pisque duas vezes se estabelece como um estudo sobre a vulnerabilidade e a força feminina, mostrando como cada uma das personagens responde ao medo e encontra caminhos, ou obstáculos, para sua libertação. 9. O perfume como ferramenta de controle. Um dos aspectos mais intrigantes de Pisque duas vezes é o uso da fragrância do perfume, que, quando borrifada, faz com que as personagens percam a memória. Esse elemento não apenas serve como um dispositivo narrativo para gerar tensão e desorientação, mas também carrega um significado filosófico e psicológico mais profundo, levantando questões sobre identidade, livre-arbítrio e o poder do esquecimento. O perfume não é apenas um gatilho para a amnésia, ele simboliza o controle sobre a mente e a percepção da realidade. Ao remover seletivamente memórias, ele apaga não apenas eventos específicos, mas também a autonomia das personagens sobre suas próprias histórias. Assim como um computador que sofre um reset, as personagens perdem a capacidade de questionar o que está acontecendo, ficando presas em um ciclo de vulnerabilidade e manipulação. Esse conceito remete a teorias filosóficas sobre a identidade e a memória, como as propostas pelo filósofo John Locke, que argumentava que a consciência de um indivíduo depende da continuidade da memória. Segundo ele, se uma pessoa perdesse todas as suas lembranças, ela deixaria de ser quem é. No filme, o perfume atua exatamente nesse ponto. Ao apagar memórias seletivas, ele transforma as personagens em fantoches de uma realidade que pode ser constantemente reescrita. Diferente da visão e da audição, que podem ser manipuladas de maneira consciente, o olfato está diretamente ligado ao sistema límbico, a região do cérebro responsável pelas emoções e pelas memórias. Esse detalhe torna o perfume um instrumento ainda mais sinistro, pois sua ação ocorre de forma quase invisível. As personagens podem sentir que algo está errado, mas não conseguem entender exatamente o que perderam. Esse conceito se relaciona com os estudos de Sigmund Freud, que defendia que algumas memórias, quando reprimidas, ainda exercem influência sobre o indivíduo, mesmo que ele não se lembre conscientemente delas. Assim, o perfume não apenas apaga memórias, mas deixa rastros inconscientes, gerando um estado de paranoia e inquietação nas personagens, que sentem que algo não está certo, mas não conseguem nomear o que é. O uso do perfume também pode ser visto como uma metáfora para a maneira como a verdade pode ser distorcida e fabricada. Assim como um perfume disfarça odores naturais, ele oculta a realidade das personagens, substituindo suas experiências por uma versão modificada ou artificial. Esse tema se aproxima das ideias do filósofo Jean Baudrillard, que argumentava que vivemos em uma sociedade de simulações, onde a realidade é constantemente manipulada e recriada. Se a identidade de uma pessoa é construída por suas memórias e experiências, o perfume se torna um instrumento de apagamento e reconstrução, criando uma nova versão da realidade que pode ser controlada por aqueles que o utilizam. Esse conceito se alinha com distopias clássicas,
como 1984, de George Orwell, onde a manipulação da memória é usada como forma de dominação. O verdadeiro terror do perfume em Pisque Duas Vezes não está apenas na perda da memória, mas no que essa perda representa. Se nossas lembranças podem ser apagadas e reescritas, então o que nos define como indivíduos? Frida e as outras personagens não apenas sofrem com o esquecimento, mas com a impossibilidade de confiar na própria mente. A paranoia gerada por esse estado se torna o verdadeiro horror do filme. Se piscarmos e esquecermos, como saberemos que já não fomos apagados antes? O perfume é muito mais do que um elemento narrativo, ele simboliza o poder do esquecimento como arma e a fragilidade da identidade humana diante da manipulação externa. Ele não apenas faz as personagens perderem suas memórias, mas as força a viverem uma realidade onde nada é confiável, nem mesmo seus próprios pensamentos. Assim como o filme nos faz questionar se estamos vendo a verdade ou apenas uma ilusão cuidadosamente construída, o perfume nos lembra de que a memória pode ser apagada, mas o medo do que esquecemos permanece. 10. A Cobra Python, Antídoto, Simbolismo e a ligação com Eva. A Cobra Python amarela desempenha um papel simbólico dentro da narrativa, funcionando como um antídoto contra o perfume que reprograma a memória. Essa conexão aparentemente paradoxal, onde a picada de uma serpente traz a cura em vez de veneno, está carregada de simbolismo mitológico, filosófico e narrativo. O perfume na ilha é um instrumento de apagamento e controle, removendo seletivamente memórias e moldando a percepção das vítimas. Ele representa um mecanismo artificial de manipulação, um símbolo da forma como a tecnologia pode apagar a identidade e remodelar a realidade de acordo com a vontade de quem está no comando. A Python amarela, por outro lado, atua como um elemento natural que rompe esse ciclo de esquecimento. Sua picada funciona como um antídoto biológico contra o efeito do perfume, sugerindo que a natureza, mesmo em sua forma mais perigosa, tem o poder de restaurar a verdade perdida. Esse conceito remete a ideias filosóficas sobre a ordem natural versus a manipulação humana, onde aquilo que parece ameaçador pode, na verdade, ser um veículo de libertação. Isso ecoa o conceito junguiano da sombra, onde elementos reprimidos ou considerados perigosos dentro da psique, representados pela cobra, podem conter o segredo para a verdadeira individuação e despertar da consciência. Ao ser mordida pela cobra, Jess não apenas sobrevive, mas escapa do ciclo de manipulação, tornando-se imune ao perfume e tenta avisar Frida dos mistérios da ilha particular. A imagem da serpente tem uma forte associação com a história bíblica de Eva no Jardim do Éden. Na narrativa do Gênesis, a serpente oferece a Eva o fruto proibido da árvore do conhecimento, despertando sua consciência e fazendo com que ela e Adão percebam a realidade de forma diferente. Em Pisque Duas Vezes, a cobra desempenha um papel semelhante. O perfume representa o estado de inconsciência e esquecimento, onde a verdade é manipulada e a realidade é artificial. A cobra, ao contrário, é o agente que desperta a consciência, assim como a serpente no Éden fez com Eva ao dar-lhe acesso ao conhecimento. O veneno da Python amarela não é um castigo, mas um despertar para Frida, depois que ela bebe o veneno, libertando-a da ilusão criada pelo perfume e permitindo que ela também enxergue a realidade sem filtros impostos pela ilha. A relação entre Frida e Eva se torna ainda mais intrigante quando analisamos a cor da cobra. Enquanto serpentes em histórias tradicionais costumam ser escuras ou associadas ao mal, a Python amarela sugere iluminação, transformação e revelação. Seu tom dourado pode ser interpretado como um símbolo da clareza, do despertar da verdade e do rompimento da ilusão. Além da associação com Eva, a serpente também é um símbolo de transformação e renascimento. Na mitologia, cobras frequentemente representam ciclos de renovação, pois trocam de pele e renascem continuamente. Na projeção, a mordida da cobra pode ser vista como um rito de passagem, uma dor necessária para que a personagem abandone sua antiga versão e renasça para a verdade. O antídoto não apenas salva Frida e Sarah do perfume, mas marca suas transições de vítimas para mulheres que compreendem a verdadeira natureza da ilha. Ela se torna um elemento-chave para elas na luta para recuperar suas memórias e escapar do controle imposto pela tecnologia. Assim como Eva no Éden, ambas se tornam aquelas que despertam para a verdade, não por um ato de submissão, mas porque se arriscam a encarar o desconhecido. O medo da cobra, assim como o medo da verdade,
Pode ser paralisante, mas aqueles que enfrentam esse medo são os que finalmente enxergam o que está escondido nas sombras. 11. O Coelho Vermelho, memória perdida, simbolismo e a realidade manipulada. O desenho do coelho vermelho nos esmaltes das unhas das mãos de Frida é um elemento-chave e seu significado se desdobra ao longo do filme. Quando a camareira do lugar a chama de coelho vermelho e sugere que ela já esteve na ilha antes, o espectador, assim como Frida, se vê diante de um enigma de memória e identidade. A conexão com o Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas e Matrix fortalece a ideia de que a protagonista está presa em uma realidade manipulada e que essa marca pode ser a chave para sua libertação ou para um ciclo de controle mais profundo. A afirmação da camareira levanta a hipótese de que Frida não está vivenciando essa experiência pela primeira vez. Isso se conecta ao tema da amnésia induzida pelo perfume, sugerindo que a protagonista pode ter sido uma cobaia nesse experimento repetidamente. Assim, o coelho vermelho não é apenas um símbolo, mas uma cicatriz do esquecimento, uma marca que persiste mesmo quando suas memórias são apagadas. O filme insinua que o desenho pode ser uma pista deixada para si mesma, um lembrete oculto de que ela já passou por esse ciclo antes. Como falamos no vídeo anterior, isso ressoa com o conceito do eterno retorno, de Friedrich Nietzsche, onde a vida se repete em ciclos infinitos, e a única forma de quebrá-los é pela consciência e pela vontade de escapar. O Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas é o guia que leva Alice para fora da realidade ordinária e a transporta para um mundo de ilusões e paradoxos. Em Pisque Duas Vezes, o Coelho Vermelho funciona como um eco desse arquétipo, mas com uma diferença crucial. Enquanto o Coelho Branco conduz Alice ao desconhecido, o Coelho Vermelho de Frida sugere que ela já caiu nessa toca antes e que o verdadeiro desafio não é entrar, mas sair. A escolha da cor vermelha é significativa. Diferente do branco, que representa inocência e curiosidade, o vermelho está ligado à urgência, ao perigo e ao despertar. Frida não está apenas seguindo um mistério, ela está tentando lembrar quem ela realmente é. Em Matrix, Neo recebe um aviso para seguir o Coelho Branco, que eventualmente o leva a descobrir que sua realidade era uma simulação. O Coelho Vermelho de Frida pode ser uma variação desse conceito, mas em um nível ainda mais psicológico. E se, ao invés de entrar em uma simulação, ela já estivesse dentro dela inúmeras vezes e só agora começasse a perceber? O Coelho Vermelho pode representar a possibilidade de Frida acordar para a verdade, como Neo em Matrix. Um marcador implantado pela própria estrutura da ilha, algo que a faz duvidar da realidade, mas ao mesmo tempo a mantém presa em um ciclo de esquecimento e descoberta. Uma metáfora para o gaslighting e a manipulação da percepção, sugerindo que, mesmo quando se aproxima da verdade, Frida pode estar sendo levada a uma nova ilusão. Se o coelho representa a escolha entre permanecer na ilusão ou buscar a verdade, a pergunta que o filme deixa em aberto é: Frida realmente tem uma escolha? Assim como Alice não consegue resistir à curiosidade e Neo é inevitavelmente levado para o despertar, Frida pode estar predestinada a repetir esse ciclo. O desenho do Coelho Vermelho pode ser tanto um sinal de esperança quanto um presságio de que não há escapatória. O desenho de Frida é muito mais do que uma simples marca, ela carrega a paranoia central do filme. Ela já esteve ali antes? Ela está despertando ou apenas caindo mais fundo da ilusão? O Coelho Vermelho é um sinal de fuga ou um selo de aprisionamento? O verdadeiro terror se fixa não apenas na perda da memória, mas na incerteza. Mesmo ao recuperar as lembranças, a verdade estará acessível. O Coelho Vermelho, assim como seus antecessores em Alice no País das Maravilhas e Matrix, guia Frida para algo maior, mas o que a espera no fim dessa jornada pode não ser o despertar, e sim mais um ciclo de esquecimento. 12. A vingança de Frida e Sarah e suas referências cinematográficas. O desfecho de Pisque Duas Vezes ressoa fortemente com a icônica cena final de Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, tanto em sua construção narrativa quanto em sua execução estética. Assim como no filme de Tarantino, onde a violência catártica explode inesperadamente, a vingança de Frida e Sarah surge como um momento de retribuição brutal, transformando o medo e a paranoia acumulados ao longo da história em um ato de resistência extrema. Durante a maior parte do filme, Frida e Sarah são colocadas em uma posição de vulnerabilidade, presas em um ciclo de manipulação e desorientação psicológica. No entanto, no ato final, elas subvertem essa condição, assumindo o controle da narrativa e revertendo os papéis de caçador e presa.
O que começa como uma atmosfera de incerteza e fragilidade se converte em um surto de violência calculada e visceral, muito semelhante à maneira como Tarantino desconstrói expectativas ao inserir momentos de vingança ultraviolenta em seus filmes. A intensidade do confronto final se amplifica pelo uso do som e da montagem, que alterna entre momentos de silêncio carregado e explosões de ação abrupta. Assim como em Era Uma Vez em Hollywood, onde a vingança contra os membros da família Manson mistura brutalidade com um tom quase cômico e surreal, Pesci duas vezes brinca com os limites entre o real e o absurdo, deixando o espectador em um estado de choque e excitação simultânea. Além da referência a Tarantino no tom e na execução da vingança, o filme também evoca um forte senso estético que lembra A Visita, de M. Night Shyamalan. A paleta de cores desempenha um papel fundamental na construção do terror psicológico da trama. Assim como Shyamalan utilizou cores desaturadas e tons frios para intensificar a sensação de isolamento e paranoia em A Visita, Pesci duas vezes adota um esquema visual similar, onde as sombras e os contrastes de luz e escuridão acentuam a ideia de que a realidade está em constante mudança. A iluminação sutil e o uso de câmeras estáticas e ângulos ligeiramente inclinados criam um efeito de desconforto constante, muito semelhante ao que A Visita fez para transformar um ambiente aparentemente comum em um pesadelo claustrofóbico. Essa escolha estilística reforça a temática do filme, onde a percepção da realidade é distorcida e os personagens nunca podem confiar plenamente no que veem. Outro aspecto que conecta Pesci duas vezes a A Visita é a maneira como o terror é construído. Em vez de depender de sustos fáceis, jump scare, ambos os filmes utilizam um terror crescente, baseado na incerteza e na atmosfera opressiva. A sensação de que algo está errado, mas sem que isso seja explicitamente dito ou mostrado, faz com que a tensão aumente gradualmente, atingindo um ápice no momento da revelação e da vingança. Combinando elementos de vingança cinematográfica à la Tarantino com a sensibilidade visual e psicológica de Shyamalan, Pesci duas vezes se estabelece como um thriller psicológico que desafia o espectador a questionar sua própria percepção da realidade, culminando em um clímax que não apenas fecha a narrativa de forma brutal, mas também deixa uma sensação de inquietação persistente, que continua a assombrar muito depois que os créditos sobem. No final das contas, Pesci duas vezes não é apenas um filme sobre medo. Ele é uma experiência psicológica que nos obriga a confrontar nossa própria vulnerabilidade. O verdadeiro horror não é o que está na tela, mas o que acontece na sua mente depois que o filme acaba. Zoe Kravitz, em sua estreia como diretora, entrega uma obra que transcende o thriller psicológico convencional, pois não apenas provoca sustos, mas também instiga reflexões profundas sobre a natureza da realidade, o impacto da tecnologia e as dinâmicas de poder de gênero. É um convite para que os espectadores olhem além das superfícies e confrontem as complexidades da condição humana. Afinal, seu medo é real? Ou só uma criação da sua mente? Agora me diz, você piscou duas vezes enquanto discorria essa análise? E assim concluímos nossa análise de Pesci duas vezes. O filme nos deixa um questionamento inquietante: até que ponto a tecnologia e as estruturas de poder moldam nossa percepção da realidade? E mais do que isso, como podemos resistir a essa manipulação? Agora, quero saber sua opinião. Você acha que o desfecho do filme foi satisfatório? Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre a história. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nesse vídeo te prendeu. E se prendeu, talvez valha a pena deixar o like, né? Se quiser mais conteúdos assim, se inscreve no canal. Mas só se fizer sentido para você. Nos vemos na próxima semana, quando traremos uma nova análise filosófica do filme Pássaro Branco, uma história de extraordinário. Até lá!